Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Boa noite, Michele. Boa noite, Gabi. Boa noite. Hoje a gente está aqui para falar do nosso famoso Brasilzão, mas que nessa época ainda não é Brasil, né? Ele é uma colônia portuguesa na América. Boa noite, Carolina. Que animada que você tá. Nem parece que você torce para o Internacional ou para a França. Nossa, cara, eu tava estudando e vendo Eurocopa. Que negócio insano. Tá, foco. Vamos lá. Galera, a gente vai começar a aula de hoje dando uma breve contextualização, tentando entrelaçar com as aulas passadas, inclusive com a aula que eu e a Betânia não conseguimos dar, mas que a gente gravou para vocês tem umas 2 semanas, e eu só não verifiquei se está no YouTube do Desafio ainda. Esse foi um erro meu, mas é a nossa aula sobre Renascimento. Quem estava na aula lembra que deu aquela travada toda, eu não consegui falar. Então a gente deu uma aula sobre Renascimento e reformas protestantes, tem umas 2 semanas. Se não tiver no YouTube, logo vai estar. Então, vocês vão ver uma coisa muito massa, porque as coisas elas se entrelaçam ao longo do tempo. E a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos começar antes de Portugal chegar no Brasil. Porque lá por 1480, 1490, a gente vai ter a finalização do processo de reconquista dos ibéricos, no caso, portugueses, aragoneses e castelhanos, né? Porque a Espanha não é unificada ainda. Nós temos o Reino de Castela e o Reino de Aragão. Então, com essa reconquista sobre os muçulmanos, a gente fala reconquista, mas, cara, os caras estavam lá, tipo, há 800 anos já. Eles mandavam no território, mas aconteceu a reconquista, tá? Porque a gente é ocidental, então foi uma reconquista. Aí, ó, obrigado, Gabi, perfeito. Não sabia dessa informação. Já tá no YouTube, então, pessoal. Para quem tiver alguma dúvida, é só conferir lá. Então, galera, lá já por 1482, para dar uma aceleradinha, né, para gente não se perder, Portugal, um pouquinho antes, Portugal ele passa o Estreito de Gibraltar e Portugal começa a realizar conquistas, a realizar pilhagens no território africano, no norte da África. Portugal, nessa época, ele se torna uma empresa de pilhagem, cara. Pense, por uma nação imponente desse jeito. E por que isso acontece? Porque na Europa, Portugal e Espanha, devido a eles estarem nesse processo de reconquista, eles não mandavam comercialmente em nada. Por exemplo, a Inglaterra era a patroa nos tecidos, no linho, nas roupas. A Itália, os italianos, eles eram especialistas nas especiarias vindas das Índias, que é o que Portugal vai atrás agora. Então, a França era especialista em vinhos. Então, Portugal e Espanha, eles, no caso, castelhanos e aragoneses, né? Vou falar Espanha, mas vocês entendem castelhanos e aragoneses por hora. Eles não têm um monopólio de um mercado e eles precisam disso para se estabelecer como uma potência na Europa. Então, Portugal ele vai virar essa empresa de pilhagem, vai começar a pilhar na África, e quando ele começa a pilhar na África, ele também começa a fazer expedições pela costa africana. E nessas expedições pela costa africana, Portugal começa a estabelecer as primeiras feitorias, que são as trocas comerciais com os nativos africanos, que lá na frente vai render para o tráfico escravizado de pessoas, que vai começar mais na segunda metade do século XVI, nós vamos falar na aula hoje. Mas o mais importante que Portugal vai conseguir em 1482 é ultrapassar o Cabo das Tormentas, galera. Eu vou ficar devendo o mapa para vocês, mas é lá embaixo no sul da África. O Cabo das Tormentas eles vão conseguir, então, passar para o Oceano Índico. Quando eles passam para o Oceano Índico, eles conseguem chegar primeiro a Moçambique, que é na costa oriental da África, e Moçambique, por exemplo, galera, vai ser uma colônia portuguesa até 1966. Estão entendendo a dimensão disso? São quase 500 anos de colônia. Quase 500 anos. Então, isso vai ser importantíssimo para Portugal, porque ali, como é muito longe de Portugal, eles estão dando a volta aqui, né? Aqui está Portugal. Opa, aqui em cima. Eles vão dar a volta por aqui e vir aqui atrás. Tá muito confuso, né? Precisa do mapa, mas vamos lá. Usem a imaginação e qualquer coisa me perguntem aí. Com a dominação de Moçambique, então, em 1472, eles conseguem ultrapassar o Cabo das Tormentas e, enfim, chegar à parte oriental da África. E aí eles começam a estabelecer feitorias, trocas comerciais. Aí, depois, a Espanha, com Cristóvão Colombo, vai chegar ao que ele acha que são
as Índias, mas na verdade é o Novo Mundo. O Cristóvão Colombo ele vai ser desmentido lá em 1512. Mas por hora, que é 1492, a primeira expedição do Colombo, ele vai chegar até lá. Só que assim, quando ele tem essas ideias de chegar até lá, vai ter o Tratado de Alcáçovas. O Tratado de Alcáçovas, a gente não sabe ainda da linha do Equador, né? Porque as Américas são o Novo Mundo, mas vai ser uma linha que corta quase exatamente na linha do Equador. Ao norte da linha vai ser território espanhol, no caso castelhano, e aragonês. E ao sul dessa linha vai ser território de exploração de Portugal. Por que Portugal fez isso? Porque Portugal queria manter a sua costa africana intacta. Eles não queriam que a Espanha tivesse a possibilidade de talvez conseguir chegar nas Índias por ali. E é aí que o Cristóvão Colombo ele pensa em chegar pelas Índias pelo oeste, que ninguém sabia da existência do continente americano, e o Cristóvão Colombo navega para lá, chega nas Antilhas, né? Chega na América Central e ele acha que é as Índias. Seguindo mais um pouquinho. 1498, galera, nós vamos ter um passo importantíssimo, que é quando Vasco da Gama ele consegue chegar, enfim, às Índias. Ele faz a travessia pelo Cabo das Tormentas e ele chega a Goa e Calicut, que são duas feitorias, no caso, estabelecidas, mas como ele está mais longe ainda do que da África, os portugueses eles se impõem por meio da força. Então, eles derrotam as populações nativas, os governos nativos, perdão, pessoal, e eles estabelecem feitorias portuguesas nesses territórios. E é aí, galera, que vai trazer um conhecimento importantíssimo para o Brasil, no caso, para o nosso futuro Brasil, que é quando eles vão ter contato com a cana-de-açúcar indiana. A cana-de-açúcar vai ser colhida lá, vai ter esse primeiro contato dos europeus com a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar vai ser trazida para ser plantada na África. E na África ela vai dar frutos e ela vai ser vendida na Europa. Só que é no Brasil, no território do Novo Mundo, que quando vai ter o dito descobrimento, bem entre aspas, né, que é o início de uma colonização, que com Pedro Álvares Cabral, a gente vai ter a introdução, 30 anos depois, dos primeiros engenhos de açúcar no Brasil. Como que vai se dar isso, galera? O açúcar, quando ele é plantado na África, ele vira uma febre, quando ele vai chegando na Europa. Ele vira uma febre tão grande que senhoras nobres, senhoras burguesas, elas usavam cubinhos de açúcar nos seus colares como forma de opulência. Quem tinha o cubinho de açúcar num colar era sinal que a pessoa era rica, que ela tinha dinheiro para consumir açúcar e para usar o açúcar como um ornamento. Contextualização feita, chegamos ao nosso Brasilzão. A chegada dos portugueses, galera. Lembra que eu falei das feitorias, que era essa troca de comércio? Vai ter, em 1501, os portugueses vão chegar, aproximadamente 1500 no Brasil, e eles vão instaurar a primeira feitoria. Antes de 1500, nós temos o Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu o mundo de novo, né, o Portugal exige uma nova divisão do mundo, mas o Tratado de Tordesilhas é 1494. E aí eles dividem novamente, e aí Portugal chega na sua parte do território, na sua parte de explorar. Em 1503, a gente tem a descoberta do pau-brasil. E é aí que nós vamos ter o contato mais... Já começa a ter o contato mais ferrenho com os nativos americanos. Uma coisa que eu e Michele debatemos hoje. Pessoal, o termo índios, ele só vai ser utilizado, vai começar a ser utilizado porque, justamente por causa do Cristóvão Colombo. Ele achou que tivesse chegado às Índias em 1492 e ele chama as populações nativas do nosso caso das Américas de índios, por causa que ele tinha achado que tinha chegado na costa indiana. Então, o termo correto que a gente usa na história, na historiografia, são os indígenas ou os nativos daquela região, os povos nativos daquela região, certo? Então, a extração do pau-brasil começa, pessoal. O pau-brasil vai limpar a costa brasileira aonde os portugueses colocam as suas mãos. E aí, aqui a gente vai ter as primeiras trocas, o primeiro escambo. Não foram os indígenas que deram as terras aos portugueses ou deram o Brasil aos portugueses. Não, os portugueses souberam explorar a falta de conhecimento, no caso de conhecimento mesmo dos indígenas sobre o que era valioso, isso numa concepção portuguesa, né? Vamos lembrar, o que era valioso e o que não era.
certo? A mesma coisa vai ser lá na frente quando os indígenas eles não querem ser escravizados, eles são classificados como vadios porque eles não gostam de trabalhar de forma escravizada. Não, mas você gosta. Você gostaria de ser escravizado lá, trabalhar quando o engenho estava pegando lá 20 horas por dia? Pô, ninguém gosta, né, galera? Então, vai ter essa concepção errônea de que, primeiro, os indígenas deram o Brasil aos portugueses e, segundo, que eles não gostavam de trabalhar de forma forçada. É, exatamente, Gabi, isso aí. Então, nós vamos ter o primeiro, então, a extração do pau-brasil e a leva do pau-brasil para a Europa. Depois desse primeiro período, já em 1516, quando o rei Dom Manuel, ele já queria instalar os primeiros engenhos de açúcar no Brasil. Só que ele não consegue nesse primeiro momento. Ele precisa de alguém que venha ao Brasil, alguém especialista e consiga instalar no Brasil os engenhos de açúcar, que eles são um sucesso nas plantações africanas e eles vão ser um estrondo no Brasil. Porque o Brasil vai virar até as Antilhas começarem a produzir, o Brasil vai virar por quase 100 anos o maior produtor, o maior exportador de açúcar da história do globo terrestre até o momento. Então, o que vai acontecer? Oi, passei. Ah, não é para vir aqui. Quase. É para vir aqui. Errei na ordem dos slides. Pessoal, que eu tô viajando, gente? Perdão. Vai ser em 1532 que os primeiros portugueses, com o Martim Afonso, eles vão chegar e estabelecer engenhos de açúcar em todas as capitanias que a Michelle vai falar para vocês agora. Então, vai ser de São Vicente a Pernambuco. E agora eu passo para a Michelle e depois eu volto com vocês. Passei. Então, gente, as capitanias hereditárias, elas vão ser a primeira forma de colonização que os portugueses vão tentar para o Brasil, tá? Eles vão pegar o território. E aí, gente, a gente precisa lembrar que o Brasil, aquele mapa que a gente conhece hoje, que vocês estão vendo aí, eles não tinham noção do quão extenso era. Eles tinham noção, basicamente, até onde está esse risco da horizontal, tá? Então, eles tinham a ideia de que era esse tamanho o território brasileiro. E aí eles vão dividir essa parte em 15 capitanias. Isso não é um conteúdo que cai muito no Enem, mas a gente precisa saber, porque vai acontecer duas coisas importantes no período das capitanias hereditárias, que a gente vai ver daqui a pouco, os engenhos de açúcar e a catequização dos indígenas, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouco. Sobre as capitanias, vai ser a primeira forma. Dessas 15, só São Vicente e Pernambuco que vão dar certo. Por quê? Elas vão ser independentes entre si, ou seja, uma não precisa ajudar a outra capitania. E vai ser a forma da coroa portuguesa, principalmente, arrecadar fundos além da extração do pau-brasil, porque os capitães donatários, né, que são os donos dessas capitanias, eles vão vir para o Brasil com o intuito de colonizar e de fazer com que a agricultura, principalmente, dê frutos, né, dê riquezas para Portugal. Esses pedaços de terra, essas capitanias, elas foram doadas pela coroa portuguesa para nobres. Então, se tu era um nobre lá em Portugal e tu queria vir para o Brasil, tu ia lá, tu pedia para o rei, ele te dava esse pedaço de terra e tu vinha. Aqui eles podiam fazer o que eles quisessem, né? Inclusive doar sesmarias. As sesmarias eram pedaços de terra dessas capitanias que os capitães donatários eles davam para pessoas colonizarem, porque pensa, não era um pedacinho de terra, gente, era muitos, um estado inteiro que hoje a gente conhece como um estado, que era um pedaço de terra de um capitão donatário. Então, ele não tinha condições sozinho de cuidar de todo esse território. Até porque vai ter invasões, vai ter invasão holandesa, a gente vai ver daqui a pouco também com o Luiz, e eles precisavam cuidar desse pedaço de terra, então eles dividiam com os sesmeiros, tá? Que também eram pessoas que vinham de Portugal, mas pessoas mais pobres que vinham para colonizar, tá? Pode passar. E aí os requisitos para receber é isso, né? Ser nobre, possuir muitas riquezas e a carta de doação e o floral. O floral é o que dizia as responsabilidades. Então, eles tinham que fundar as vilas, eles tinham que nomear funcionários para cuidar dessas vilas dentro da capitania.
As sesmarias podia ser distribuída tanto pelo capitão donatário quanto pelo rei. O rei podia pegar o teu pedacinho de terra e dizer, esse pedacinho aqui eu vou dar para tal pessoa, essa sesmaria vai para essa pessoa aqui, tá? Então eles podiam fazer isso. Mas o principal de tudo seria... Desculpa, gente, eu esqueci a palavra, mas eles tinham que impedir as invasões dos outros países, principalmente franceses e holandeses, que também estavam de olho no Brasil, e gerar riquezas para a coroa portuguesa. Uma parte ia para a coroa, uma parte ficava para eles se manterem aqui, tá? Sobre capitanias hereditárias, basicamente é isso, da questão da capitania. A gente vai ver daqui a pouco o que aconteceu com isso, porque eles vão tentar escravizar os indígenas e não vai dar certo. Essa primeira ideia da capitania de serem independentes entre si e uma não ser maior que a outra, uma não precisar responder para a outra, também não vai dar certo, porque vai virar uma bagunça, cada um está fazendo de um jeito, e Portugal vai começar a perder recursos, né? Vai começar a perder as riquezas em função dessas invasões que vão estar acontecendo. E aí eles vão mandar para o Brasil, então, eles vão mudar a forma de governo dessas capitanias. Pode passar. Que vai ser o governo geral, tá? Isso vai acontecer lá em 1549 e vai durar até 1572. Eles vão pegar uma pessoa que era de confiança do rei lá em Portugal, que era nobre, e vão mandar para o Brasil como um governador, né? Como se ele fosse tipo um rei aqui do Brasil, mas, obviamente, subordinado à coroa portuguesa. E por aqui vão vir três governadores gerais, vão passar: o Tomé de Souza, o Duarte Costa e o Mendes Sá. O Duarte Costa ele vai ficar marcado porque ele vai tretar lá com os padres jesuítas quando vierem para catequizar os indígenas. A gente vai ver isso daqui a pouco. E o Mendes Sá, ele fica marcado por conseguir fazer com que os franceses deixem a cidade que hoje é o Rio de Janeiro, que era uma das capitanias. Eles estavam ali tentando dominar aquele território. O Mendes Sá vai conseguir expulsar eles. E o Tomé de Souza, ele fica marcado principalmente por construir o primeiro colégio jesuítico lá na capitania de Salvador, né? Hoje cidade de Salvador. O primeiro colégio jesuítico vai ser lá, e a gente vai falar daqui a pouco quando a gente vê a catequização. Pode passar. Beleza, a catequização. Então, como o Luiz falou, os indígenas, eles não queriam ser escravizados, tá? Eles não eram bobos nem nada, e eles não iam trabalhar de graça. E o que acontece? Na aula que o Luiz e a Betânia eles gravaram, eles falam sobre as reformas protestantes e a reforma calvinista. Então, a Igreja Católica lá na Europa, ela estava perdendo a força. Ela já não estava mais sendo considerada a igreja número 1, né? A grande igreja. E isso estava preocupando porque a igreja perdendo o poder, perde riquezas e aí vai ladeira abaixo. Então, a coroa portuguesa, que era muito católica, manda os padres jesuíticos para o Brasil. Para quê? Para catequizar os indígenas, justamente isso, para agregar eles, então, à Igreja Católica. E esse vai ser o confronto que eles vão ter com o Duarte Costa, porque o Duarte vai querer escravizar os indígenas, e os padres jesuítas, eles não querem a escravização dos indígenas, porque se eles forem escravizados, eles não podem ser católicos. Só é importante a gente saber aqui que, assim, gente, o fato dos padres jesuítas serem contra a escravidão dos indígenas não quer dizer que eles são defensores deles, tá? Porque ao impor essa religião católica sobre os indígenas, que já tinham as suas crenças, já tinham as coisas que a sua cultura e tudo, também é uma forma de opressão. Então, eles não são os santos da história, tá? Eles não são bonzinhos assim como a Igreja Católica e eles tentavam passar. Eles querem, a mesma forma que os capitães donatários, eles querem explorar os indígenas no trabalho, os padres jesuítas querem explorar eles, controlando eles e obrigando eles a servirem à Igreja Católica. E aí isso gera um conflito, então, com o Duarte Costa, porque ele quer seguir com a escravização dos indígenas, os padres não querem, e aí eles vão ficar nessa guerra um bom tempo para decidir o que vai ser.
vai ser feito. Obviamente que os indígenas vão decidir por eles e vão dizer, não, gente, só um pouquinho, que a gente não é bobo nem nada, a gente não vai ser catequizado e muito menos a gente vai ser escravizado. A gente vai fazer o que a gente já vinha fazendo antes, é viver a nossa maneira, tá? Essa questão da catequização pode cair no Enem. Eu estava procurando umas questões para a gente trabalhar hoje na aula, e se eu não me engano, eu vi uma questão sobre a catequização, tá? Então é um conteúdo que vocês têm que ficar de olho, porque pode sim cair no Enem. Pode passar. Se tiverem alguma dúvida, se achar que a gente está falando muito rápido, nos avisem. É que o conteúdo hoje é bastante coisa, a gente está tentando correr. Voltei, queridos. Então, galera, seguindo o que a Michelle falou, por volta de 1535, aquilo que eu falei, a gente tem as capitanias hereditárias e com o Martim Afonso chegando e instalando o primeiro engenho, que é aqui, ó, o São Jorge dos Erasmos, talvez o maior engenho da colônia pertencia, talvez não, era o maior engenho da colônia na época, pertencia a Martim Afonso e seus associados. Quem são os seus associados? Ele traz o perito em manufatura do produto, bem como experientes homens na atividade provindos da Europa. Porque ele era fundamental para a coroa que o sistema açucareiro deslanchasse no Brasil. E ele deslanchou. Uma coisa muito interessante, galera, que é aqui, ó, em 1535 a gente tinha o primeiro engenho em Pernambuco. Nós vamos pegar mais Pernambuco e Salvador, porque são as principais capitais açucareiras do Brasil. Aquilo que eu falei para vocês há pouco, Salvador vai ser a capital do Brasil até 1763, e o Nordeste brasileiro ele vai ser muito... vai ter um território muito explorado na época explorado e desmatado na época da produção açucareira. Então, galera, quando Pernambuco ele tem 4 engenhos em 1540, ele parte para 30 engenhos em 1570, ele vai chegar em 1638, quando da ocupação holandesa, a mais de 140 engenhos. E no final do século XVI, é isso aí. Exatamente isso aí. Que a Michelle falou no chat aí, galera. No final do século XVI, Pernambuco vai chegar a uma exportação anual de mais de 350 mil arrobas de açúcar. Então, o açúcar ele adentra o território brasileiro com muita força. Por quê? No Nordeste brasileiro, eles vão encontrar o que eles chamavam de o solo perfeito, que era o solo de aluvião. Então, no solo de aluvião, a economia açucareira no Brasil deslancha de uma forma absurda. E agora que a Michelle falou dos jesuítas, no primeiro momento, por exemplo, em 1574, apenas 4% da mão de obra, pessoal, que era empregada nos engenhos, ela era uma mão de obra escravizada provinda da África. E a partir de 1590, ela já vira para 30%, 37%, e em 1638, ela já torna, juntamente com os africanos agora que já estavam no Brasil, que tinham nascido no Brasil, ela era a totalidade da força motriz dos engenhos de açúcar. E muito passa por isso que a Michelle falou, da resistência indígena. Como os indígenas conheciam muito bem o território que eles estavam sendo escravizados, muitos fugiam, muitos traziam outras formas de resistência, porque eles não queriam, e eles conseguiram que Portugal, até numa jogada de má sorte dos povos africanos, né, que eles tinham mais lida com os trabalhos da fazenda, eles conheciam mais o manuseio do açúcar, e eles eram um pouco menos propensos a adquirir as doenças dos europeus, como a varíola, por exemplo, que matou muitos indígenas. A colonização no Brasil, a colonização espanhola, por exemplo, quando os espanhóis foram vetores de varíola, cólera, galera, dizimou a população nativa da América inteira. E não foi diferente no Brasil. Então, aos poucos, começa a ser introduzida a mão de obra africana. E a mão de obra africana vem do quê? Vem da onde? Obviamente da África, né? Redundante. Mas daquelas primeiras explorações portuguesas no território, por exemplo, da Costa da Mina, em Angola, até de Moçambique, pessoal, vieram muitos africanos escravizados. Só que como Moçambique era uma viagem muito longa, ele foi um dos países que menos teve, em comparação com a Costa da Mina, em comparação com Luanda e Benguela, que eram os portos mais de maior exploração
dos navios brasileiros e portugueses. Pessoal, lembra que eu falei para vocês no começo da aula que a gente ia fazer muitas interlocuções com a aula de renascimento e mercantilismo e reformas protestantes? Olha só. Alguém pode colocar aí no chat, se alguém quiser chutar, o que aconteceu entre Portugal e Espanha por 60 anos, entre 1580 e 1640. Alguém chuta aí rapidinho? Alguém sabe o que aconteceu entre eles? Quase, Bruno. A gente pode, não vamos chamar de uma guerra, mas aconteceu... Não, Gabi. O que aconteceu entre eles foi a União Ibérica, pessoal. A União Ibérica ela persistiu de 1580 até 1640. E a União Ibérica acontece por quê? Porque existe uma crise de sucessão em Portugal. E aí nós vamos ter o Filipe da dinastia dos Habsburgos, se não me engano, Filipe II, ele vai ser agora o rei que vai englobar Portugal e Espanha. Só que olha uma coisa muito interessante, pessoal. Portugal e o Brasil, mesmo sendo o maior produtor de açúcar, e Portugal sendo a sua metrópole, lembra que, não sei se vocês lembram, tem um exclusivo comercial, o Brasil só poderia negociar com a sua metrópole, o Brasil mandava a sua matéria-prima, a metrópole devolvia uma manufatura e a colônia comprava por um preço mais elevado. É chamada a balança comercial favorável, que nós também estudamos nas aulas sobre mercantilismo. O mercantilismo, que a gente vai chamar esse período, galera, é o colonialismo mercantilista. É algo que vai perdurar até o século XIX. Eu falei França? Pô, então eu falei muito errado, perdão, pessoal. Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. A União Ibérica é quando nós temos uma crise de sucessão em Portugal e o Filipe II, da dinastia Habsburgo, assume o trono e acaba com a dinastia de Avis, que era a dinastia presente em Portugal. Só que aqui, galera, lembram? Nós vamos fazer várias conexões. Quem dominava as importações, no caso, as importações de açúcar, era Amsterdã, Londres, Hamburgo e Gênova. E essas 4 cidades, essas 4 nações, elas que determinavam o fluxo e a movimentação do preço do açúcar nessa época. Não era Portugal. E eram os holandeses que muitas vezes faziam o comércio, que levavam o açúcar produzido no Brasil para ser comercializado na Europa. E muitas vezes tem relatos que eram navios holandeses disfarçados de navios portugueses que faziam esse trajeto. E quando a gente tem, então, a relação Portugal-Holanda era uma relação, supimpa, era todo mundo tranquilo com todo mundo. Só que, outra questãozinha, outro asteriscozinho. O que aconteceu entre Espanha e Holanda? A chamada, agora sim, Brunão, Guerra dos 80 Anos. Agora aconteceu guerra. A Guerra dos 80 Anos era o quê? Trabalhei também na aula de mercantilismo. A Guerra dos 80 Anos é a independência dos holandeses do reino espanhol. Os espanhóis, que eram católicos, eles forçavam muito uma intolerância e também taxas que sempre vai desaguar numa questão econômica. Mas a maioria dos holandeses eram calvinistas. Então, os calvinistas, eles lideram essa revolta e a Guerra dos 80 Anos vai ser vencida pela Holanda. Então, Holanda e a Espanha não reconhecem a Holanda como uma nação. Importante lembrar. E a Holanda não era uma monarquia. Outra coisa muito importante ser lembrada. Então, os atritos entre essas nações faz com que o preço do açúcar decline um pouco, porque... declina um pouco no caso para os holandeses, porque eles não fazem mais o frete, eles não comercializam mais, e isso faz com que as relações entre Portugal e Holanda se deteriorem completamente. Só que uma coisa boa para o Brasil é que entre 1570 e 1520 e 1620 não existe competição ao açúcar. Então, o açúcar, inclusive, galera, ainda quando surge o ouro, que nós vamos falar do ciclo do ouro hoje, o açúcar ele permanece como o ativo com maior exportação do Brasil, com 50%. O açúcar só vai perder o seu status de primeiro produto, né, do produto mais exportador do Brasil, lá na segunda metade do século XIX, quando a indústria cafeeira aí explode de um jeito que é imparável. Então, foco aqui.
Ó, uma coisa também essencial, galera. O último pontinho ali. O Rio de Janeiro, a cana também obteve resultados positivos. Porém, até meados do século XVIII, a cachaça era o principal produto desenvolvido na região, utilizado como moeda de troca por escravizados em Angola e nos outros portos africanos. Porque os africanos, pessoal, a população africana, eles adoravam cachaça. E a cachaça era produzida do melaço, que era uma das coisas que saía da moenda e depois do purgamento do açúcar brasileiro. O açúcar brasileiro ele era purgado em vasilhames de barro, com cerca que capacitava até, se não me engano, 32 litros. E ali nós tínhamos 4 tipos de açúcar, que era o açúcar, eu até anotei porque eu não ia lembrar. Era o açúcar, o branco fino, o branco redondo, o branco baixo e o mascavado. Então, nós não temos uma refinaria de açúcar no Brasil, vem os holandeses fazer esse papel. E o açúcar ele dependia ele variava pela sua cor, né? Por esses 4 que eu falei, ele era do mais caro para o mais barato. Quanto mais branco, mais fino ele era, mais caro ele era. E ele era comercializado na Europa pelos holandeses, principalmente. Passando aqui, pessoal. Como que funcionavam os engenhos, né? Isso que eu falei para vocês agora. As plantações de cana, os equipamentos de processamento, muitos e muitos escravizados, galera. Escravizado é a expressão que o padre Antonil, um jesuíta, ele falava que os escravizados eram os braços e os pés dos senhores de engenho, porque sem os escravizados, o engenho de açúcar não funcionava e o senhor de engenho não existia. Então, os escravizados, na média dos engenhos no Brasil, é de 65 escravizados, era uma escravaria muito potente, muito imponente para os padrões. Então, aqui com escravizados, a gente tem a Casa Grande e do lado da Casa Grande nós vamos ter sempre uma capela. É uma construção simples, mas que sempre cabia a grande extensão do senhor de engenho, porque nós vamos ter a estabilização do termo, né, do aristocrata senhor de engenho, não vai virar uma hierarquia nobiliárquica, como nós tínhamos na Europa, galera. Mas ele vai ser uma figura extremamente importante e uma aristocracia pujante nessa época. Nós vamos ter, então, as construções, os carros de transporte, a infraestrutura, muito gado, pastagem. Por que o gado é importante? A gente vai ver a imagem do lado ali. O gado é importante porque a fornalha dos engenhos, nós tínhamos a moenda, depois o produto ia para a fornalha e depois ainda para os vasilhames de barro, porque ele tinha que descansar por 40 dias até ele estar naquela divisão de 4 tipos de açúcar que eu falei agora há pouco. O gado era muito importante, no caso do carro de transporte, puxado pelos bois, porque a fornalha precisava de muita madeira. E isso também foi um dos casos que trouxe o desmatamento completo do Nordeste, principalmente nas províncias da Bahia e de Pernambuco. Os engenhos, pessoal, nós dividimos eles em 2. Olha, os engenhos se dividiam em reais e os mais comuns. Os reais, eles eram movidos a água. Então, eles eram coisas enormes, assim, não tinha escravizados, por exemplo, como na imagem, girando a moenda. Ela girava de forma hidráulica. E os segundos, no caso, os engenhos menores, os comuns, eles podiam ser girados por tambores, ou esses daí empurrados por esses tambores que estão na imagem, por força hidráulica ou animais. Ainda tem um adendo, galera. Porque, como vocês veem na imagem, em algumas vezes ele era movido por escravizados. Isso causou diversos acidentes, com escravizados perdendo dedos, perdendo a mão ou perdendo até o braço na moenda. E os escravizados que ficavam na fornalha, eles também sofriam de graves queimaduras por ficar muito próximo ao fogo, ao calor, por muito tempo na produção açucareira do Brasil. Aqui, a gente tem uma questão também, uns pontinhos essenciais que comentei com vocês agora há pouco. A gente tem a constituição da classe senhor de engenho. Porque o senhor de engenho vai ser muito caracterizado pela sua pujança econômica, ele vai tornar-se constituir-se como uma aristocracia, e muitas pessoas, era sinal de pujança, de opulência, de riqueza, tipo, eu estou aqui, ter muitos familiares, pessoas dependendo dele, e dependendo daí, por conseguinte, do engenho.
Então, ó, já, aquilo que eu falei para vocês, expansão do mercado entre 1570 e 1620, que não tem competição ao açúcar brasileiro. E aí, ó, tem o vai e vem entre Salvador e Pernambuco. Elas disputavam as capitanias ano a ano, quem produzia mais açúcar a ser exportado para o comércio exterior. E o início da concorrência vem quando Inglaterra, França e Holanda ocupam, colocam as suas colônias nas Antilhas para produzirem açúcar. E nós vamos ter, por exemplo, o Haiti, a colônia de Santo Domingo, como o maior produtor de açúcar, vai tomar, né, o lugar do Brasil aos poucos, até a Revolução Haitiana, que vai se dar lá em 1791-92. Certo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não sei se eu falei rápido demais, estão entendendo, estão com alguma dúvida? Um adendo importante, pessoal. Lembra que eu falei agora há pouco que o... Fechou, Carolina? Então tá top. Que os escravizados africanos, eles eram considerados mais aptos ao trabalho e por isso eles foram escravizados, eles poderiam ser escravizados. Os escravizados, eles conseguiriam chegar, às vezes, até o mestre o assessor, no caso, o segundo do mestre do açúcar. Quem era o mestre do açúcar? Ele era o funcionário principal do senhor do engenho. O mestre do açúcar era o responsável pela qualidade do serviço e por deixar em ordem todos os afazeres, como a escravaria, como a produção de cana. Ele era o responsável como se fosse um gerente hoje em dia. Usando um termo bem entre aspas, tá, galera? Só para trazer mais uma proximidade para vocês. E aí, pessoal, lembra que tinha esse conflito entre holandeses e espanhóis, que agora os portugueses estavam sob domínio filipinos, do rei Filipe II dos Habsburgos? É aí que a Holanda, depois de perder esse comércio do açúcar, a Holanda ela vai se colocar atrás das produções portuguesas. Então, a Holanda ela vai começar... voltou a luz da minha casa. Ela vai começar a fazer... Tava meio bizarro aqui, né? Eu tava olhando na câmera, ver se aparecia tipo um rosto, alguma coisa aqui na câmera, tá ligado? As coisas de filme bizarro. Enfim, sigamos. Estão me ouvindo bem? Estão me escutando? Sei lá, tô nítido para vocês? E o mais importante, galera, vocês estão entendendo? Estão seguindo a linha de raciocínio, por mais rápida que ela esteja? Tá dando para te ouvir, a gente só não te vê direito, tá? Congelada a tela preta, mas tá de boa. Oh, que estranho. Tá, vamos vendo se melhora aí. Então, pessoal, com as primeiras incursões holandesas, vai ser que os holandeses eles vão começar a pilhar a mesma coisa que Portugal fez anos antes, um século antes, por volta de 1595, eles vão começar a pilhar a costa africana. E em 1604, eles vão tentar pilhar Salvador. Eles vão conseguir alguns equipamentos, algumas especiarias brasileiras, porque eles tinham, mas não muita coisa, porque eles pensavam que os portugueses, pela boa relação que eles tinham, os ajudariam, e não foi o que aconteceu. Então, nessa primeira investida dos holandeses, eles não ficam no Brasil. Em 1615, vocês lembram do engenho São João dos Erasmos? Esse engenho vai ser destruído e queimado por holandeses, por uma intervenção holandesa no Brasil. E aí, é que em 1621 nós vamos ter a criação da Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais ela não é um empreendimento de uma coroa, visto que os holandeses não eram um sistema absolutista. Ela vai ser mantida pelo capital de uma burguesia, por capitais externos, por investidores. E lembra, outra junção que vamos fazer com a aula de Renascimento. As companhias das Índias holandesas, elas tinham autonomia para travar seus próprios conflitos e para estabelecer as suas próprias colônias. Então, a ocupação holandesa no Brasil, ela parte muito da Companhia das Índias Ocidentais, com esse investimento de capital que em 24 horas, em 1624, eles conseguem tomar Salvador. E quando eles conseguem tomar Salvador, só que eles não conseguem se movimentar dentro da capitania, eles conseguem ficar apenas fechados na capital. Porque os homens bons, eles são fazendeiros, ricos comerciantes, eles conseguem defender as fazendas das invasões.
E após um ano que eles conseguem fazer essa defesa, essa resistência, chega a ajuda de Portugal com mais de 50 navios e eles conseguem expulsar os holandeses. Os holandeses ficam cerca de um ano, 1624-25, no controle de Salvador. Aí, galera, eles dão esse tempinho, esse respiro aos portugueses e em 1630 caem matando na capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco tem como capital nesse momento Olinda e não Recife. São cidades muito próximas hoje. A capital era Olinda e a capital Olinda também cai em questão de horas, assim, para os holandeses. E em Pernambuco, eles conseguem, com a ajuda de um nascido no Brasil, ele nasceu em Alagoas, que é o Domingos Calabar. Ele ajuda os holandeses, ele era um conhecedor da terra, ele passa, né, ele vira casaca, ele passa do lado português para o lado dos holandeses e ajuda os holandeses a se estabelecerem por tempo de 7 anos, né, de 1630 a 37, que é o primeiro. Nós dividimos em 3 fases essa ocupação de Pernambuco. A primeira fase, de 30 a 37, eles ficam no território e conseguem explorá-lo, conseguem fincar a sua bandeira, vamos colocar nessa expressão, no território de Pernambuco. Vocês conseguem me ver agora ou só escutando ainda? Vou seguir aqui até que vocês digitam. Só te escuta. Não te Só vemos escuta? ainda. Ah, então eu vou tentar ligar minha câmera, ver se rola alguma coisa aqui. Ah, pelo visto eu não consigo, tá travado, é por isso. Enfim, sigamos, galera. Em 1637 é que nós vamos ter a introdução do nosso queridíssimo, que está à direita de vocês aí no slide, o Maurício de Nassau. Ele vai ser o comandante, né, o futuro, no caso, o príncipe, ele era alemão, que vai ficar no Brasil de 1637 a 1644. Ele vai ser, né, o governante principal da Companhia das Índias Ocidentais e as medidas que ele traz estão ali embaixo, pessoal. A liberdade de culto a criptojudeus e católicos. Criptojudeus, pessoal, eram cristãos novos, que eram judeus convertidos ao catolicismo pela força, mas que ainda praticavam a sua religião escondidos. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é aqui que nós vamos ter um papel importantíssimo da mulher, pessoal. Quando era proibido no governo brasileiro, as mulheres vão tomar o papel de regentes da religião judaica nas capitanias, na colônia brasileira. Isso é muito legal. Mas, seguindo, o Maurício de Nassau vai dar liberdade de culto, vai tolerar católicos e criptojudeus. Inclusive, nós vamos ter a instalação de 2 sinagogas no Brasil no período do Nassau. Só que o Nassau não suportava jesuítas. E por quê, galera? O Nassau era calvinista, como a grande maioria dos holandeses. E a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles foram criados em 1540 para quê? Como uma jogada da Contra-Reforma para tentar eliminar o protestantismo. Feito? Sigamos ainda. O Nassau vai trazer artistas, vai trazer pintores, ele vai colocar na cidade, ele vai criar a cidade dele, ele é a cidade de Maurícia, vai fazer questão de infraestrutura, construções, ele vai conseguir vai trazer a igualdade perante a lei para todos, mas as coisas mais importantes que o Nassau vai trazer ao Brasil, ele vai vai vender os engenhos, porque quando os holandeses eles invadem Pernambuco, muitos brasileiros, no caso luso-brasileiros, luso-americanos, eles fogem para a Bahia. Eles fogem para os estados mais próximos. E os engenhos deles ficam para trás. Então, os engenhos dessas pessoas são colocados à venda a crédito. Então, quem se estabelecesse ali poderia produzir e pagar lá na frente com a sua produção. Ele também coloca a venda a crédito, dá crédito, no caso, para compra de materiais. A infraestrutura e as construções, ele consegue tirar 7 mil pessoas de Pernambuco de uma situação sanitária, sanitária e de infraestrutura muito grave. Ele funda a cidade de Maurícia, que lá ele funda palácios, ele funda o seu próprio jardim, colocado nas fontes, que ele traz animais, ele planta muitas plantas, árvores frutíferas. O Maurício de Nassau, era considerado o brasileiro,
porque a população pernambucana, muitas pessoas da população pernambucana justificaram o governo holandês no Brasil. Não foi só os holandeses que estavam aqui. Teve esse conflito porque nós temos indígenas, nós temos escravizados, não, nós temos indígenas, nós temos senhores de engenho, nós temos luso-americanos que estavam no lado, a gente vê o Domingos Calabar, que estavam no lado dos holandeses no Brasil. Outra coisa muito importante é que aqui, ó, a intervenção na África. Em 1637, pessoal, logo que o Nassau ele assume, a Companhia das Índias ela intervém na África, e na costa da mina, e toma pontos estratégicos de Portugal no tráfico de escravizados, como na costa da mina, e aí ele fomenta o tráfico de escravos, ele era um escravista, obviamente, ele continua fazendo a economia, agora ele vai fazer a economia holandesa girar no Brasil. Em 1640, quando acaba a União Ibérica, que nós temos as cortes portuguesas elevando Dom João IV a rei de Portugal, vai ter uma breve paz entre as duas nações. Mas o próprio Nassau vai quebrar essa paz um ano depois, em 1641, quando as companhias, novamente, elas vão tomar Luanda e Benguela, que eram dois portos muito importantes em Angola, e para fomentar ainda mais o tráfico de escravizados. Fechando a boiada aqui, galera, o Nassau, ele vai, por um conflito dele com a Companhia das Índias, ele vai ser levado de volta à Europa em 1644, e depois que ele sai daqui, o governo holandês começa a desandar, que é quando nós vamos ter ali, ó, as revoltas, as insurreições, as pequenas insurreições, até chegar nas batalhas de Guararapés, de 48 e 49, e até a gente chegar na expulsão dos holandeses em 1654, quando, de novo, frotas portuguesas agora elas vão cercar, vão ilhar Pernambuco, né, no mar, os navios holandeses não vão conseguir sair, e aí que os holandeses vai ter um tratado assinado, inclusive, vou até olhar que eu tenho aqui, o Tratado de Haia, que ele foi intervencionado, né, ele foi intermediado, é a palavra, por ingleses, em que os brasileiros eles vão pagar 4 milhões de cruzados aos holandeses após retomarem, né? O Brasil ganhou as batalhas, mas ainda vai pagar 4 milhões de cruzados para ficar com as suas posses na África e com Pernambuco. Personagens importantes, pessoal. Aqui o Domingos Fernandes Calabar, o cara que virou a casaca, ele vai ser executado durante esse primeiro período até 1637. O André Vidal de Negreiros e o João Fernandes Vieira são os cabeças dos conflitos de Guararapés. O João Fernandes Vieira, inclusive, era um dos senhores de engenho mais ricos da província de Pernambuco. O Henrique Dias era um homem negro que tomou parte dos portugueses, com cerca de 300 dos seus homens, para ajudar a expulsar os holandeses. E o Felipe Camarão era um indígena, e ele traz também a sua comitiva para essas duas batalhas e para a expulsão dos holandeses. Então, galera, a invasão holandesa no Brasil, ela é o conflito político-militar, mais político-econômico, mais importante do período colonial inteiro do Brasil. Então, é muito importante que vocês lembrem desse período. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. E para terminar, para deixar a Michelle finalmente dar as duas partes finais da aula, o ciclo do ouro, pessoal. O ciclo do ouro começa com Portugal tentando encontrar de todo jeito ouro na colônia brasileira, na colônia portuguesa, no caso. Porque, por exemplo, os espanhóis eles conseguem, em Potosí, na Bolívia, muito ouro, muita prata, o que vai trazer uma exploração gigantesca de indígenas e depois de escravizados africanos também, mas Portugal não conseguia encontrar no Brasil. Eles conseguem encontrar os primeiros vestígios de ouro em 1695 nas Minas Gerais. E aí são encontrados, começa a exploração, uma excitação tão grande que nesse período do começo da exploração do ouro, nós vamos ter mais de 600 mil pessoas vindo de todo lado, de Portugal, da Europa, das colônias, no caso das capitanias brasileiras, para tentar explorar o ouro das Minas Gerais e ficar rico. Então, nós vamos ter ali em 1730 os diamantes vão ser encontrados em Minas Gerais, e antes nós vamos ter um conflito que é a Guerra dos Emboabas, que eram os paulistas
contra pessoal do Recôncavo Baiano e portugueses, europeus, porque os paulistas eles desejavam que a exploração do ouro de Minas Gerais fosse só de São Paulo. Mas eles são derrotados, não conseguem, mas eles conseguem que a cidade de São Paulo seja levada a uma vila e a capitania de São Paulo e Minas Gerais fossem separadas do Rio de Janeiro. Ali, ó, afluxo significativo de portugueses e brasílicos, né, que é o termo que a gente usa porque a gente não tem ainda brasileiros, e os dois impostos muito importantes, galera, que é o quinto e a captação. O quinto, que fica conhecido, lembra, tem o professor Lucas Cantos falou com a gente ano passado, que o quinto, vem a expressão quinto dos infernos, que era sempre um quinto da extração do ouro de qualquer pessoa, ele era destinado, ele pertencia ao rei. E a captação era o imposto que era por cabeça de cada escravizado, ou se você era um explorador, um mineiro próprio, era o imposto por cada pessoa que trabalhava na exploração do ouro. Com as revoltas pombalinas, que eu vou passar aí mais rapidamente ainda, o quinto vai voltar e ele era necessariamente a produção tinha que ser a 100 arrobas, certo? Tinha que necessariamente ser a 100 arrobas. Deixa eu só ver um finalmente aqui para vocês. Então, pessoal, para terminar as reformas pombalinas, o Marquês de Pombal ele sobe ao poder no reinado do rei Sebastião. Não é rei Sebastião, pessoal. Isso aí eu não lembro, então não anotem que eu estou delirando. Portugal ele está atrasado econômica, política e socialmente, então ele desenvolve o cientificismo, ele incentiva as universidades, ele tira o controle da Igreja Católica, porque era uma educação religiosa até essa época, então o Estado ele se torna um Estado laico, ele faz uma reforma tributária, em que ele tributa os nobres e a igreja, e ele faz reformas na colônia, como, por exemplo, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, para fomentar as manufaturas no Brasil, na colônia. Só que todas essas questões do Marquês de Pombal, as reformas pombalinas, elas vão durar até 1777, 1780. Por quê? Porque depois desse período que a Rainha Maria I, que é a chamada Maria Louca, que é a mãe do Dom João VI, ela vai revogar quase todas as medidas dele, inclusive a questão das companhias e as manufaturas na colônia, que daria, na visão dela, muita autonomia para as colônias, e não era isso que a metrópole queria. Fechei, galera. Michele, te deixei 7 minutos. Vou tentar, vai dar certo. Gente, peço imenso perdão. Não, capaz, dá tranquilo. Gente, o que acontece? Ciclo do ouro, ele vai gerar muitos conflitos, ele vai gerar miséria em muitos lugares, e em 2 lugares, principalmente, vão acontecer revoltas por causa, principalmente, dessa miséria. O primeiro deles vai ser a Inconfidência Mineira, que vai acontecer em 1789. Vai ser uma revolta elitista, tá? Vai ser só gente rica mesmo que vai participar. Por causa do quinto, que o Luiz explicou para vocês, porque eles tinham medo também que instalasse a derrama, que a derrama, além deles terem que pagar esse imposto do quinto para a coroa portuguesa, quando se instala a derrama, o que acontece? O exército português ele pode entrar na tua casa e pegar bens teus para suprir a tua dívida, quando tu não consegue pagar o quinto. Tá? Então, é um outro imposto que a coroa portuguesa queria colocar. Por quê? Porque o ouro estava acabando e Portugal não aceitava isso, eles imaginavam que o ouro era infinito, que eles iam conseguir explorar eternamente, e que não era verdade. Tá? O ouro estava chegando ao fim, e conforme o ouro ia acabando, eles precisavam... o Portugal queria mais, então eles acreditavam que os brasileiros aqui, né, que ainda não eram brasileiros, eles estavam roubando. Então, eles ameaçam instalar a derrama. A elite fica com medo disso, de terem as suas casas invadidas. Ai, que absurdo. E aí eles tentam dar um golpe em Portugal. Eles querem se separar, eles querem formar a capitania de Minas Gerais em um estado independente, tá?
É só uma coisa importante, isso não reflete lá na independência do Brasil. Alguns autores vão falar que sim, mas hoje a gente já na academia, principalmente, né, lá na faculdade, a gente já tem uma outra visão sobre isso, que é essa questão de tornar a Inconfidência Mineira, de se tornar independente, não influenciou muito lá na independência do Brasil, que a gente vai ver bem mais lá para frente, tá? Então, a Inconfidência Mineira, ela vai ter o Tiradentes como o seu herói, e é um herói bem entre aspas, tá, gente? Hoje a gente tem um feriado em homenagem a ele. Não foi realizado em função da Inconfidência Mineira, ele vai ser visto só lá bem mais para frente, quando o Brasil se tornar uma república e tudo mais, que eles vão trazer essa imagem do Tiradentes. Mas ele é um dos nomes importantes na Inconfidência, porque ele é o único que faz parte da elite que é assassinado e em função deles tentarem dar esse golpe na coroa portuguesa, tá? Conjuração Baiana. Ao contrário da Inconfidência Mineira, ela vai ser feita por escravizados, por ex-escravizados, por soldados, pela população pobre. Confidência Mineira, população rica, Conjuração Baiana, população pobre. E eles vão principalmente querer acabar com a escravidão, afinal de contas já faz um tempinho que eles estão sendo escravizados, tá? E eles também querem, os alfaiates, os soldados, eles querem melhores condições de vida. Eles também querem extinguir o absolutismo monárquico que existe em Portugal e, consequentemente, no Brasil. Eles são contra isso, até porque a gente já viu em aulas anteriores que o absolutismo ele não dá muito certo, e principalmente para as camadas mais pobres. Então, esse vai ser um dos grandes pontos importantes da Conjuração Baiana, acabar com o absolutismo monárquico. Eu não coloquei aqui no slide, mas porque falta de atenção mesmo, tá, gente? E esse movimento da Conjuração Baiana, ela vai ter uma influência tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução do Haiti. A gente não viu ainda a Revolução Francesa e a Revolução do Haiti. Quando a gente for... porque hoje a gente está tendo aula de Brasil. Quando a gente for ter aula de história geral, a gente vai ver a Revolução Francesa, a gente vai ver a Revolução do Haiti nas próximas aulas, e vocês vão entender como que essas duas revoluções elas influenciam na Conjuração Baiana